A gente tem um outro padrão, né, uma outra análise, uma outra caracterização dos escoamentos, que é escoamento externo e interno. Então, os escoamentos externos estão vinculados principalmente aos estudos de aerodinâmica, de perfis aerodinâmicos, de aviões, de foguetes, de mísseis, de automóveis, porque isso influencia, né, o arrasto influencia diretamente no consumo de combustível desses dispositivos e também, né, vai influenciar diretamente na performance. A gente vai ter uma outra caracterização que são os escoamentos internos, que vão estar restritos a algumas superfícies, como escoamentos em tubulações, redes de dutos, canais livres também são considerados escoamentos internos. Aqui a gente verifica, né, o que seria um projétil, né, e aí ele está aqui, no caso, quebrando a barreira do som, né, ele está aqui verificando o comportamento, né, em termos de aquecimento que vai ter aqui na proximidade, variações das propriedades do fluido, densidade, etc. Aqui a gente já tem, né, um efeito, né, ele está identificando o efeito de uma divisória aqui no que seria provavelmente uma junção, né? Então provavelmente eu tenho um escoamento vindo aqui, um outro escoamento vindo aqui, e eles se juntam, né, nesse ponto. E aí a gente tem regiões aqui de estagnação, regiões de recirculação, que seriam de baixo aproveitamento, né, de indução, de perda de carga. E aqui seria, né, com a inclusão da divisória, né? Então a gente tem uma junção um pouco mais para frente e a gente consegue reduzir aqui essa região de recirculação, fazer um aproveitamento melhor da área do duto. A gente tem aqui também as condições de convecção natural e convecção forçada, né, que também podem estar distinguindo tipos, né, e padrões de escoamento, de forma que aqui a gente tem uma aplicação que é escoamento de deslocamento, uma aplicação voltada para controle, né, de climatização, de contaminação de ambientes, de padrão de conforto, etc. Esse tipo de modelo de climatização, o que é que ele considera? Ele faz um insuflamento de ar frio em região baixa, o que é o contrário da maioria dos sistemas convencionais. A maioria dos sistemas convencionais faz insuflamento em regiões altas, né, seja teto, ou seja na parede, numa altura considerável. É o que justifica, né, o fato das unidades internas serem instaladas altas, porque o ar, né, o ar frio tem maior densidade, então a tendência é que ele desça. Esse tipo de escoamento aqui que é proposto, o que é que ele faz? Ele insufla o ar frio embaixo, um ar mais pesado, um ar mais denso. E qual é a tendência desse ar mais frio? É à medida que ele entra em contato com as pessoas, ele começa a se aquecer, a sua densidade vai diminuindo e aí ele vai tendo um movimento de subida. Então ele vai tendo esse movimento de subida, de forma que a concentrar o ar quente, né, na região mais alta do seu estabelecimento. Isso também pode ser utilizado a gerar um padrão de escoamento de baixo para cima, que pode ser utilizado para controle de contaminação. A gente nota que em termos de contaminação as pessoas são uma fonte de contaminantes, né, natural, seja por tosse, por espirro, por suar, então etc. A gente é uma fonte de contaminante natural do ambiente. Então, quando a gente desenvolve esse padrão de escoamento, a gente carrega esses contaminantes, né, para a região mais alta do seu estabelecimento e aí a gente faz uma remoção na parte superior. Isso é um exemplo. Na verdade, a gente tem, né, um insuflamento que é forçado por um processo de ventilação, mas aqui dentro, né, predomina um padrão de escoamento por convecção natural, que é o que? É o movimento do fluido devido a variações de densidade. Então esse seria um exemplo bem prático, né, de aplicação de uma convecção natural. A gente tem aqui uma outra aplicação, isso aqui é um secador, um desidratador de frutas, que trabalha com ar quente, né, usa o ar quente para desidratar. E aqui a gente vai ter um processo de convecção, né, de escoamento forçado. Por quê? Porque a gente vai ter ventiladores fazendo sucção e impulsionando, né, promovendo esse escoamento. Então esse escoamento vai ser forçado, né, por meio de equipamentos, nesse caso aqui de ventiladores. Aqui interno também, né, aqui é um ciclo de refrigeração, a gente vai ter também um compressor que também vai estar promovendo um escoamento forçado, né, ele vai estar impulsionando
aqui o fluido refrigerante, né, para que ele passe por todos esses dispositivos. Então aqui a gente tem aplicações de escoamento forçado. A gente observa que os dois padrões são bastante importantes, né, dentro, né, das suas aplicações, né. Então a natural ela tem as suas aplicações específicas e a forçada também vai ter suas aplicações específicas. A gente tem também padrões de escoamento monofásico e multifásico. A gente observa que em cursos de introdução o padrão monofásico é o adotado, então a gente não costuma estudar escoamento multifásico em cursos de mecânica dos fluidos de introdutórios, né, os cursos básicos da graduação. Em geral, o multifásico ele está como uma disciplina optativa, uma disciplina de pós-graduação, uma disciplina de especialização. Mas existe. Então, como eu já falei, a mecânica dos fluidos introdutória trabalha com escoamentos considerados monofásicos. Não quer dizer que o escoamento seja monofásico, ela apenas considera, ela faz essa modelagem considerando que ele é monofásico ou que as duas fases têm equilíbrio e que elas podem se comportar como uma fase só. Ela pode fazer esse tipo de análise. E, na verdade, a maioria dos escoamentos ela é multifásico. A gente vai ter formação de bolhas, né? A gente vai ter duas fases, a gente vai ter um líquido e à medida que ele escoa pode haver formação de bolhas, pode haver interseção ou intercalação de movimento de bolhas com esse fluido. Se essa tubulação, por exemplo, não estiver completamente cheia, vai ter uma região dela que vai estar completada com gás. Então, o escoamento multifásico é uma consideração natural da maioria de escoamentos, né? É uma realidade, né? Aqui a gente tem alguns modelos, né, dele, como aqui modelos de expansão homogênea, onde a gente tem presença, né, de algumas gotículas misturadas ao líquido. Aqui a gente tem formação de bolhas, né, nesse líquido. Aqui a gente tem formação de bolhas, né, maiores que vão crescendo, né, à medida que elas vão se deslocando. A gente tem aqui formações menores, né? Circulação por fluidização, transporte pneumático, né? Onde a gente vai ter ar e algumas gotículas de umidade presente nesse transporte. Aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação de separador, né? Que tem um ar que pode estar ali contaminado, seja ele com gotículas de gordura, por exemplo. E aí esse separador ciclônico ele vai ter um movimento aí centrífugo para fazer com que essas gotículas, que normalmente são mais pesadas, elas se impactem na parede e acabem se separando do fluxo de ar normal. Então, isso a gente tem uma consideração de escoamento multifásico, né? Porque a gente tem o ar, que seria um gás, e a gente tem gotículas, seja ela de umidade, de gordura, de óleo, também pode ser de sólidos, né? Algumas partículas sólidas contaminando esse ar. Então, a gente tem fases diferentes. E aí esse tipo de dispositivo vai fazer a separação dessas fases. A respeito, né, de padrões de escoamento, é basicamente esse o conteúdo. A gente vai, ao longo do curso, abordar escoamentos, né, modelos que são aplicáveis a escoamento laminar e turbulento. O foco desse curso vai estar voltado para o escoamento interno e não o externo, então a aerodinâmica seria uma coisa também à parte. O objetivo principal aqui é trabalhar com dutos, tubulações, bombas, ventiladores, compressores. Em geral, a gente vai trabalhar também num modelo de escoamento incompressível, onde a variação de densidade não é relevante, né, para a nossa análise. E a gente vai também estar utilizando o modelo monofásico. Então, a gente apresentou os padrões, né, os principais padrões existentes, e aí está caracterizando o que a gente vai estar estudando. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado e até mais.